No episódio de hoje a gente vai falar sobre alguns livros que você precisa ler para te ajudar nessa caminhada sua de investimento, de desenvolvimento pessoal. Então hoje a gente trouxe 4 livros para vocês, que são livros que me ajudaram muito, têm me ajudado bastante, que eu sempre revisito para lembrar de algumas coisas que a gente acaba esquecendo, porque tem muita coisa, tem muita riqueza, tem muito conteúdo nesses livros. E a gente sempre precisa, para que a gente sempre procure estar mais afiado, né? Então fica com a gente até o final, que hoje você vai entender quais são esses 4 livros e por que a gente está indicando esses livros. Fala pessoal, beleza? Rafael aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente. A gente vem falando sobre investimentos, sobre como abrir uma conta numa corretora, sobre como montar a sua carteira, o tipo de empresa, essas coisas a gente tem falado sobre isso, mas a gente não falou sobre uma coisa muito importante, que vale a pena, que a gente tem que trazer para vocês, que é o desenvolvimento do seu mindset, para deixar o seu mindset mais afiado possível. Tá, mas o que é mindset? Então, essa é uma palavra que muita gente gosta de falar, uma palavra muito bonita, mas acaba que pouca gente não sabendo o real significado da palavra. Mindset, se você levar ao pé da letra, é uma configuração mental. Só que para ficar mais fácil, vamos trocar essa configuração mental por linha de raciocínio, que acaba sendo mais fácil, mais simples, né? O mindset é isso, seria uma linha de raciocínio que você vai aprimorando. Conforme você aprende coisas novas, você consegue aprimorar a sua linha de raciocínio para conseguir ir atrás dos objetivos. E a gente vai falar bem disso aqui agora, sobre esses livros que a gente precisa ler. Inclusive, se você não gosta de ler, a gente até vai deixar disponível para vocês esses livros na versão de audiobook. A gente vai deixar aqui no canal nosso, então vai ter aí para vocês também terem esses livros em audiobook que vão te ajudar, que você pode pelo menos ouvir enquanto você está indo na academia, está caminhando, está trabalhando, se no trabalho permitir usar fone de ouvido, está fazendo muita coisa. Então é importante você ter o conhecimento, ter noção do que esses livros falam, para que você consiga pelo menos aplicar um pouquinho de cada um desses livros. E quando a gente fala sobre desenvolver o seu mindset, deixar ele mais afiado, a gente está falando que se você afiar ele, você vai conseguir enxergar oportunidades. E eu não estou falando só no mercado de ação, estou falando de oportunidades no geral, porque a vida nossa ela é cheia de oportunidades. Talvez você não entenda, você não enxergue essa oportunidade, mas uma coisa que é normal para você, para outra pessoa pode ser uma baita de uma oportunidade. Mas qual que é a diferença entre você e essa pessoa? É que essa pessoa já tá com o radar dele, já tá com o mindset mais afiado, então ela pegou, ela entendeu que aquilo é uma oportunidade e foi para aquele lado e você acaba deixando ela passar. Então por isso que antes de você começar a investir ou de fazer qualquer coisa na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente trabalhar o seu mindset. E o mindset, ele é formado por várias coisas, mas as 4 que eu julgo mais importantes dela são os hábitos, ambiente, assunto e leitura. Então esses 4 pontos que vão formar o seu mindset. Agora vamos falar sobre cada um desses pontos. O que é o hábito? Hábito é tudo que você faz no automático. Sabe quando você vai dirigir, por exemplo, que você nem presta mais atenção quando você está embreando o carro, colocando a primeira marcha, passando para a segunda? Isso é um hábito. O seu cérebro vai procurar a forma mais fácil de fazer aquela função, aquela ação, aquela atividade. Então ele vai fazer de uma forma que isso fique tão fácil que se torne um hábito. E estudos comprovam que 95% das nossas atitudes durante o dia são hábitos automáticos. Hábitos são coisas que você não controla. Então você passa a maior parte do tempo fazendo no automático e só 5% do seu tempo você passa realmente fazendo coisas que você está pensando como fazer, que você está realmente tomando conta da situação, entendeu? Olha como é que é importante você ter bons hábitos. E quando a gente fala que o ambiente interfere também no seu mindset, eu vou te dar um exemplo fácil, onde você vai ter uma conversa que vai te aprimorar, que vai te desenvolver mais, numa balada ou no clube de leitura. Entendeu? Então isso acaba sendo um ambiente, não que você não possa curtir a vida, ir no barzinho, ir no boteco e tal. Não, você pode, você deve, você tem que curtir a tua vida, mas você não pode viver só disso, você tem que trabalhar o seu mindset. Então você tem que procurar estar num ambiente onde vai proporcionar esse crescimento seu pessoal. Não adianta só você querer curtição, que no final você não vai estar aprendendo nada. Se você está, por exemplo, no trabalho e você está fazendo uma função que é tão automática que você faz todos os dias, que não está aprendendo nada novo, talvez você até trabalhe de fone de ouvido e fique ouvindo as mesmas músicas todos os dias. E eu vou até falar uma coisa legal, uma coisa que eu sempre falo para meus amigos. Fala assim, você sabe a letra inteira dessa música? Ele fala, eu sei. Eu falo, então parabéns, você não está aprendendo nada. Nenhuma música nova você está aprendendo. Então, olha, parece uma brincadeira, uma bobeira, mas isso é muito sério, porque você não está nem se atentando a aprender uma coisa nova nesse tempo que você poderia estar aperfeiçoando, entendeu? Não que você não possa ouvir música, pode ouvir música,
Mas se você tem lá 8 horas de trabalho, por exemplo, e você consegue ter um tempinho para ouvir música, em vez de ouvir música, por que você não tira uma horinha e ouve um podcast sobre desenvolvimento pessoal, alguma conversa sobre alguém de algum setor, de algum segmento que você quer atuar e essa pessoa já teve um êxito? Com certeza vai ter alguém que é expert que vai estar gravando um podcast falando sobre isso, seja no podcast de alguém, seja no podcast dele. Vai ter uma conversa sobre isso. Então, ao invés de você ouvir música o dia inteiro, que não vai agregar em nada na sua vida, por que você não ouve um podcastzinho, ouve alguma coisa assim que realmente vai ser importante para a sua vida? Independente do setor que você está falando, do setor que você procura se aperfeiçoar. Não importa se é no financeiro, se é espiritual, se é profissional, não importa. Sempre vai ter algum assunto, sempre vai ter alguém falando sobre esse assunto. Então, se você não consegue mudar o ambiente, tente mudar pelo menos isso, tente mudar você dentro do ambiente, entendeu? Se é uma coisa maior que você, então comece mudando por você. Outro ponto que forma o seu mindset são assuntos. E assuntos, é legal que encaixa uma frase muito legal que eu já ouvi muita gente falar. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Porque as que você mais convive são as que mais você conversa. Se são as que mais você conversa, são os assuntos que estão ali, entendeu? Então, esses assuntos que vão te direcionar para algum lugar. Então, por isso que é muito importante você acabar escolhendo até as pessoas que você quer próximo de você, porque você precisa de pessoas que conversem sobre o que você quer aprender. Porque se cada um tentar focar em uma coisa diferente, vocês fizerem um mastermind, por exemplo, se reunir e conversar sobre esse assunto, garanto que você vai melhorar muito. Então, por isso que o assunto também forma o seu mindset. E o quarto ponto que forma o seu mindset é a leitura. Mas aí você vai falar assim pra mim: ah, Rafael, mas eu não leio livro, eu não leio nada. Não, você lê sim. Sabe por que você lê? Quando você abre o seu Instagram, quando você vê um vídeo e você gosta, você vai lá e abre a legenda e você lê a legenda. Então você tá lendo alguma coisa, entendeu? Então isso também tá formando o seu mindset. Essas coisas que você tá lendo, tudo vão formar o seu mindset. Então, entendeu como você também tem o hábito da leitura, porém não é uma leitura direcionada, não é uma leitura bem direcionada? Então agora eu vou te explicar como que a roda do mindset, a roda da sua linha de raciocínio, da sua configuração mental funciona. Você tem o hábito de abrir determinada página no Instagram sobre determinado assunto. Esse assunto, quando você lê, você vai encaminhar para os seus amigos e vocês vão falar sobre esse assunto. Por conta disso, o assunto vai se expandir e vocês vão focar mais nesse assunto. Pensa assim, você abre uma página no Instagram que fala sobre futebol, por exemplo. Aí quando você mandar isso para os seus amigos, vocês vão falar sobre esse assunto. Então, nisso, você vai expandir esse assunto que vocês vão falar sobre jogadores, sobre lugar que jogou, sobre o título que está correndo, sobre várias coisas. Com isso, vocês vão se aprofundar mais no assunto, descobrindo novas páginas falando mais sobre esse assunto, falando de novo com seus amigos e esse assunto se expandindo cada vez mais. Você vai ser um expert do futebol que vai acabar, infelizmente, não te ajudando tanto quanto se você estivesse procurando um conteúdo realmente mais inteligente, alguma coisa voltada ao desenvolvimento pessoal. Então você viu como que um mindset mal construído pode realmente te prejudicar? Só que, se você construir ele bem, ele pode te beneficiar, ele pode trazer muitos benefícios para você. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, que a gente quer trazer para vocês trabalhar, é o hábito, realmente um hábito, né? Então, a gente já vai começar a falar sobre os livros. O primeiro livro é um livro que eu gosto muito, eu sou muito fã. Sempre que eu passo, eu pego alguma coisa nova, procuro sempre colocar em prática o que esse livro passa, que ele tem um conteúdo muito rico, que é o livro O Milagre da Manhã. E no livro O Milagre da Manhã, o autor, o Hal Elrod, foi muito legal porque ele teve uma fase onde ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer e ele procurou muito livro de autoajuda. E livro de autoajuda, todos são muito bons, só que você tem que pegar um e pôr em prática. E ele acabou ficando perdido, ele ficou um obeso intelectual, porque ele tinha muito conhecimento sobre autoajuda, mas ele não colocava nada em prática, então por isso que ele não conseguia chegar a lugar nenhum. Então o que ele fez? Ele fez um compilado dos livros e chegou a algumas técnicas que ele colocou em prática, e isso sim fez ele começar a se desenvolver melhor. Então, e é até legal que nesse livro, ele te mostra como você construir um hábito novo. Então esse é um livro que realmente vai te fazer mudar e ele não vai exigir muito de você. Um pouco que você coloca ele em prática, ele te ensina até como colocar em 5 minutos por dia, praticar os exercícios que ele propõe em 5 minutos por dia. O que são 5 minutos? E como o próprio livro diz, é para você fazer pela manhã, né? O ideal é você fazer pela manhã, porque do jeito que você começar o dia, vai determinar como que vai ser o seu dia todo. Então vamos falar que você acorda 10 minutinhos mais cedo, faz o que tem que fazer, gasta 5 minutos, que vai trazer muito resultado na sua vida.
Você pode ter certeza disso. E tem uma frase muito legal que ele cita várias vezes no livro, que é: nossos níveis de sucesso raramente excederão o nosso nível de desenvolvimento pessoal. E é fantástica essa frase, porque é realmente isso. Enquanto você não se preparar para ser, você não vai ser. Você não vai ter condições de ser. E vamos até dar um exemplo rápido aqui. Pensa o pessoal ganhando na Mega Sena. Muitos deles estão pobres hoje. Por quê? Porque eles não estavam preparados para ser rico, entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Você tem que preparar primeiro a sua cabeça para depois o seu corpo ser aquilo. Isso vale para tudo. Vale para academia, vale para dieta, vale para tudo. Primeiro a cabeça, depois o universo, depois tudo vai trazer aquilo para você. Quando você estiver pronto para receber aquilo, aquilo vai chegar em você. E o livro vai te ajudar a fazer isso. Então, o primeiro livro que a gente fala é O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Agora, vamos falar de outro livro que eu sou extremamente apaixonado também, que é um livro mais voltado para a educação financeira, para a parte de finanças, que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E o livro conta algumas histórias, e nas histórias tem algumas lições que você colocando em prática sobre o dinheiro, né, que é muito voltado ao dinheiro, então você colocando em prática essas lições que ele coloca, vai realmente te ajudar bastante também, porque são lições básicas que a gente não para pensar que é tão básica assim, porque não tem segredo. Para você ficar rico, você tem uma tabelinha a seguir, você tem alguns pontos a seguir. E a gente não tem noção que é tão simples. A única coisa que é difícil é que você tem que fazer com consistência, você tem que fazer sempre. E é legal porque no livro ele também fala sobre o mindset. Ele não usa a palavra mindset, porque na época não estava em moda essa palavra, mas ele bate muito nessa tecla da configuração mental, dos hábitos, de tudo, de como você investir melhor, de como você enxergar oportunidades. É um livro que vai te mostrar alguns personagens que eram pobres e ficaram ricos, alguns personagens que querem ser ricos, mas quando vai ver mesmo eles não querem, né? Quando eles veem o que tem que fazer para ser, eles não querem. Tem de rico que ficou pobre, depois teve que recuperar a fortuna de novo, tem de herdeiros. Então tem várias histórias muito legais no livro, é um livro bem gostoso, é um livro super rápido e vale muito a pena você ler esse livro. É um livro muito legal que a gente também vai disponibilizar o audiobook dele, tá? O quarto livro é um outro clássico, né, de educação financeira, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que, já falamos muito aqui. Muitas pessoas que a gente conversou no nosso podcast falaram desse livro também. E é um livro que também ele trata a educação financeira, ele vai trazer esse assunto. É até um pouco similar ao livro O Homem Mais Rico da Babilônia, porém, ele entra um pouco mais na parte de oportunidades também. Isso é muito legal, porque ele vai te mostrando algumas oportunidades que estavam na cara dos personagens, mas eles não viam. Ele te força a pensar de uma outra forma, a tentar enxergar oportunidades de uma outra forma. E o mais legal de tudo é o seguinte: se você tem amigos que já leram esse livro e começa a conversar sobre alguns assuntos, um deles vai se tocar em alguma coisa que vai ser boa para todo mundo. Então, por isso que esse livro é muito importante. Ele traz algumas lições simples, mas ele fala sobre ativo e passivo, o que é realmente um ativo, o que é um passivo de fato. Então, é muito legal essa aprofundada que esse livro dá, mas eu acho a parte mais interessante para mim essa parte que ele fala das oportunidades, como que enxerga a oportunidade. Então vale muito a pena essa leitura também. É um livro rápido, curto, também muito gostoso de ler. E o quarto livro é um livro que eu nunca ouvi ninguém falar, tanto é que eu descobri ele sem querer, que é um livro que se chama O Milionário Mora ao Lado. E esse livro é fantástico. Por quê? Porque nessa caminhada o que a gente faz? A gente abre mão de muita coisa para ter alguma coisa no futuro. Ele te mostra como que é a vida de quem que é milionário. E vale muito a pena para você entender que você tá abrindo mão agora de uma coisa para o seu futuro, entendeu? E ele traz muita informação dos milionários que existem aqui nos Estados Unidos, que você mora do lado do cara, mas não sabe que o cara é milionário porque o cara não tem um carro do ano, e explica por que o cara não tem um carro do ano. Mostra porque o cara não tem uma super casa e explica por que ele não tem uma super casa. Isso é muito legal. Então é um livro que eu considero uma leitura obrigatória para quem tá trilhando isso aí, porque vai te mostrar que você tá no caminho certo. E é muito legal porque esse livro ele traz realmente a história dos autores, casos estudados pelos autores. Então vale muito a pena você ler, porque você vai entender a diferença entre um milionário de verdade e alguém que parece ser um milionário. Que a ideia é a gente ser, não parecer ser, entendeu? Então, esses 4 livros eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês na hora de ajustar o seu mindset, de alinhar o seu mindset para ter preparado para a riqueza. Porque é aquilo, você primeiro tem que se comportar como um rico para depois ser rico, entendeu? Então, com esses 4 livros, você vai trabalhar hábitos, você vai trabalhar educação financeira e você vai trabalhar
a sua cabeça na questão da paciência, de entender os sacrifícios necessários hoje para o seu amanhã. Então eu espero que com isso a gente tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que é necessário para alcançar os seus objetivos, né? Que é você realmente se tornar cada vez mais expert naquele assunto que você quer, porque cada vez mais vão aparecer coisas novas, você vai se aprofundar, vai enxergar mais oportunidades e dentro dessas oportunidades vão aparecer coisas novas que você vai se aprofundar e enxergar mais oportunidades e o seu ciclo tem que ser esse. Então, como eu disse também, esses 4 livros a gente vai disponibilizar para vocês os audiobooks no nosso podcast. Então, se você entrar no Spotify, vai estar lá os 4 audiobooks para você ouvir eles inteiro e ouvir quantas vezes você quiser. Sempre anote os insights, procure mais informações sobre os livros, procure bate-papo sobre os livros, porque isso com certeza vai agregar cada vez mais na sua vida. Manda para amigo seu também, porque para vocês poderem conversar e cada um ver o que pegou, isso vai ajudar demais no seu desenvolvimento pessoal. Então a gente trouxe para vocês 4 livros, que um é para vocês trabalhar os hábitos, 2 que vão te ajudar na educação financeira, mas eles são bem similares, porém cada um tem as suas particularidades, que é muito legal, e um outro que é para ajudar na sua cabeça, para você entender o preço que os milionários de hoje pagaram a vida toda para chegar onde chegaram, para conseguir ser milionário. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para você sempre receber esses conteúdos que a gente está postando. Também não esquece de curtir esse vídeo, tá? Porque vai ajudar demais a gente, vai ajudar o YouTube a distribuir para mais pessoas, isso vai ajudar demais no crescimento nosso aqui. A gente não pede nada, só pede isso aí. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui que a gente vai responder, pode ver que a gente responde todos os comentários, a gente não deixa ninguém sem resposta. E se você não segue a gente no Instagram, corre lá, é 2a.cast, segue a gente lá que a gente posta muito conteúdo todos os dias e a gente sempre tá trocando ideia lá também, a gente responde muita coisa por lá também, sempre abre caixinha de pergunta e sempre tá respondendo todo mundo também. Então muito obrigado por terem ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!